Bem, é preciso deixar claro que a nossa percepção de um acontecimento acontece na medida em que nós experimentamos as informações que nos chegam, né? E essas informações elas chegam através dos nossos canais sensoriais, ou seja, dos nossos sentidos. É uma porta de entrada, né? E quais são esses canais? Pô, o visual, né? Isso aqui até uso óculos. O auditivo, o sinestésico, que é a gente sentir, o olfativo, que é o cheiro, e o gustativo, que é o sabor. Exemplo, depois do evento externo ser internalizado, o que é esse evento externo? Aquilo que está acontecendo do lado de fora. Né? Depois que isso é internalizado através dos nossos sentidos, e antes de nós fazermos uma representação interna, darmos uma definição daquilo, né? Nós filtramos o evento, né? Esse evento é filtrado. Nós passamos o evento através, vamos dizer assim, de nossos filtros internos de processamento. Nossos filtros internos de processamento determinam como nós omitimos, como nós distorcemos, como nós generalizamos e como nós damos uma nova forma às informações que recebemos através dos cinco sentidos. A omissão, bom, né, a omissão, parece até que a gente quer esquecer propositadamente, não é isso não. A omissão ela ocorre quando, seletivamente, nós prestamos atenção a certos aspectos das nossas experiências, omitindo outras. Não dá para você pegar uma experiência toda e jogar ela de uma vez, né? Você vai acabar omitindo. A omissão ela significa que nós passamos por cima ou anulamos certas informações que nos chegaram, né, porque elas não pareceram interessantes. Sem omissão, nós nos depararíamos com informações em excesso, né, para tratar inconscientemente. Quer dizer, você está no meio da rua, tem gente, tem trânsito, tem gente falando, tem um camarada tocando música, tem o outro gritando, tem um anunciando isso, tem um anunciando aquilo, tem a polícia tocando a sirene. Ou seja, você vai omitir alguma coisa, você não consegue captar tudo aquilo. Então você vai se centrar apenas naquilo que é interessante, se é que me fiz entender. Distorção. A distorção ela ocorre quando a gente faz mudança, né, nos dados que nós recebemos pelos sentidos. Né? Certos aspectos das nossas experiências elas são mudadas. Né? Tem até uma história que conta sobre o camarada que confundiu um palco. Eu vou até contar uma história minha, vívida, né? Quando eu estava fazendo, quando eu estive numa época no Exército, e estava fazendo um treinamento, e esse treinamento era feito numa selva totalmente escura. Você não enxergava nada, enxergava um palmo na frente do nariz. E o nosso grupo estava dentro da mata e de repente o colega começou a gritar, né? Ai, ai, tá me enforcando, uma cobra, uma cobra. E nós demos um jeito, né? Fomos ver, não era uma cobra, foi um cipó que enrolou no pescoço dele. E como ele se movimentava, o cipó apertava e ele pensava que era uma cobra. Então, na realidade, a distorção é mais ou menos isso. Né? Você dá um sentido a uma coisa que não é na realidade, você distorce. Quer dizer, era um cipó, mas que ele distorceu como sendo uma cobra. Então, a distorção ajuda no processo de automotivação. Né? A motivação ela ocorre quando nós distorcemos o material que chega até nós, né? E nós damos uma distorção para que a gente possa se motivar e ir para cima daquela coisa que a gente quer. Né? De repente a coisa é super difícil, aí a gente diz assim, dá uma distorcida, não, mas não é tão difícil assim não, dá para a gente chegar lá. Né? Por aí assim. Tá bom? A generalização já é diferente, a gente tira conclusões globais apenas de um evento. Né? Acontece, por exemplo, às
vezes mulheres e homens também, nenhuma mulher presta, mas de qual mulher que ele está falando? Qual mulher que não presta? Por que ele está generalizando? Ou a mulher também chega, nenhum homem presta, mas de que homem que ela está falando? Por que ela está globalizando? Por que ela está generalizando? Né? É uma forma dela, de repente, se defender e não querer apontar o dedo exatamente para aquilo que ela quer. Né? O ponto negativo, vamos dizer assim, da generalização ocorre quando nós pegamos um único evento e levamos para a nossa experiência a vida fora. Não pode. Um evento é um evento. Diz até um grande filósofo, sei lá, que não é porque você teve dor de barriga uma vez quando comeu feijoada, que toda feijoada vai te dar dor de barriga. Então você não pode pegar um único exemplo e levar para fora na sua vida como experiência, como realidade de um todo. Foi um vídeo rápido, dando algumas explicações, né, que às vezes a gente desconhece, mas que são importantes a gente ter em conta na nossa vida para poder entender um pouco do nosso comportamento, um pouco das nossas reações. A gente reage muito em relação a experiências passadas que a gente teve, a gente julga, às vezes, determinadas situações por experiências passadas que a gente teve, a gente julga procedimentos de pessoas ou comportamentos de pessoas, às vezes, pelos procedimentos passados que nós tivemos ou como a gente acredita que aquela pessoa deveria agir, sem saber em conta as dificuldades que aquela pessoa pode ter para fazer aquilo que de repente você acha que para você é fácil, mas para ela não é tão fácil assim. Tá bom? Muito obrigado.